Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa live. Hoje estou aqui meio vendo se é de verdade essa conversa, não sei se lenda a conversa, né? Estão aqui com uma das grandes lendas vivas do mercado financeiro brasileiro, mercado de capitais, economia brasileira, como, na verdade, joga nas duas, né? Muito obrigado, Luiz Fernando Figueiredo, fundador da Mauá Capital. Foi fundador da Gávea também com o Armínio, ex-diretor do Banco Central, ex-tesoureiro do BBA, putz, assim, longa lista, mas no fundo um privilégio, uma honra. Muito obrigado por poder estar aqui e aprender com você. Bom dia. Agradeço. Bom dia. Pessoal, vai funcionar assim, eu tenho aqui as minhas perguntas para fazer para ele, né? Também não sou bobo, vou aproveitar esse momento para tirar minhas próprias dúvidas, mas vocês sintam-se em casa, como sempre, no que a gente puder aproveitar aqui o riquíssimo conhecimento do Figueiredo, a gente vai aproveitar. Eu vou lendo as perguntas pertinentes aqui que vocês enviarem, assim a gente faz uma coisa interativa. Bom, acho que eu vou começar pelo mais quente, Luiz, que acho que ontem o pessoal deu uma assustada, né? Já veio dados da manufatura ruins nos Estados Unidos, depois o ADP Employment ontem, a gente teve um grande sell-off nas bolsas. Como que você vê aí, primeiro, essa possibilidade, ontem o Ray Dalio falando de 25% de chance de recessão na economia americana, e também, eventualmente, uma bolha lá fora, um eventual grande sell-off que depois, eventualmente, espraiaria ou não para a Bolsa Brasileira. Como você vê o cenário externo hoje? Então, o cenário externo é bem desafiador. Uhum. Né? E ele é desafiador não só pelo fato se o mundo vai entrar em recessão ou não, mas porque os ativos eles estão num nível de preço que não é compatível com uma desaceleração muito grande. Uhum. Né? Tem a ver com um ciclo muito longo e muito intenso, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, de crescimento. Do final do ano passado para cá, de fato, o mundo vem desacelerando, principalmente no lado de manufaturas. Setor de serviços não, que é, sei lá, 70%, 80% da economia global, ou seja, a parte mais relevante está desacelerando, mas num passo bem tranquilo, só que em manufaturas está muito mais acelerado. Você olha, todos os gráficos estão assim. Na Alemanha, que manufaturas dos países desenvolvidos é mais importante, está realmente, você pode dizer até que eles estão em recessão em manufaturas. Então, você está neste processo. Ninguém sabe aonde para. Uhum. Né? E existe uma noção de que, como os juros no mundo não subiram o suficiente, a defesa em termos de redução de juros para estimular as economias também não é tão grande. Uhum. Mas a minha visão é que essa é uma análise parcial do que está acontecendo. Por quê? Porque quando você olha os ciclos anteriores, né, as economias cresciam, depois elas desaceleravam, cresciam, desaceleravam. O único grande instrumento que se usava era a política monetária. Uhum. Era um juro mais alto, que você podia reduzir mais, então tinha mais espaço, como se fala hoje. Mas, depois de 2008, os países descobriram, certo ou errado, que a política fiscal tem um poder enorme. E o negócio é usar a política fiscal, inclusive para ajudar a atenuar esses ciclos de desaceleração e aceleração. Uhum. Então, tradicionalmente, ou seja, quando você olha a história, o grau de defesa que os países têm para não deixar entrar em recessão tinha um determinado tamanho. Mas é porque só se usava a política monetária. Uhum. Agora a turma gasta mesmo. E a gente viu a Alemanha recentemente, que você foi um grande Então, defensor do Alemanha, cofre. Então, o país mais ortodoxo da paróquia, que é a Alemanha, está falando em fazer expansão fiscal. Ela começou falando em 50 bilhões de euros. A França está falando. A Europa em geral, o Draghi, que é o central banker do whatever it takes, cobrou tá isso super, quase. Está super. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Então, assim, a verdade pode ser que a gente flerte sim com uma recessão, só que a consequência, a resposta dos países, ela é muito maior. Eles têm muito mais capacidade. Então, no final, para mim, o risco de recessão é menor por conta disso. Não, porque o processo... Em geral, um analista erra quando ele acha que o processo não para e não tem resposta a ele. Em geral, tem. Nesse caso, muito grande. Você tem um risco que é muito relevante, que e daí é um imponderável, e que pode, enfim, levar realmente para uma recessão, mesmo os países respondendo do ponto de vista fiscal, etc. Que é a questão do trade war, que a gente sabe que no final é uma disputa de hegemonia
principalmente tecnológica, entre os Estados Unidos e a China, que a China está muito acelerada nisso, em algumas coisas está até na frente. Mas essa briga tem feito o quê? Através do comércio, barreiras para tudo quanto é lado. E nós sabemos que se a corrente de comércio mundial ela começa a ter travas, ter dificuldades, a primeira consequência é menor crescimento no mundo. Isso já está acontecendo porque já está com um monte de barreiras. Sim. E essa questão do acordo parece que não chega nunca. E a incerteza que gera também, né? Às vezes Exatamente. você não tem a tarifa, mas você não sabe se vem. E daí eu vou investir, não vou investir, vou consumir, não vou consumir. Então, um dos componentes que se aprendeu, né, na análise econômica mais moderna é que perspectiva tem uma importância enorme. É tudo não, mas tem uma importância enorme. Então, a questão do trade war é muito relevante. A maneira que eu gosto de pensar, de uma maneira simples, assim, tem dois sujeitos correndo em direção ao precipício. Nesse caso recente, eles aceleraram, como estão correndo muito mais. É difícil você falar assim, não, esses caras vão se jogar. Então, você ter na cabeça que as pessoas se jogam do precipício é difícil. Sim. Mas que eles estão firmes. Às vezes acontece. Né? A Argentina gosta de jogar no precipício. Sim. Tem alguns países que gostam. Mas não é muito também, não parece a vocação americana. Não parece. Se tem alguém que não se jogou no precipício, foram esses caras, né? E, bom, lá fora, então, um cenário que complicado, mas que você parece um pouco mais construtivo do que os pessimistas, assim. Não, assim, é que eu acho que a descontinuidade, digamos, o limite, eu acho que ele não acontece. Vai ter pior, vai ter um realinhamento de preços de ativos, isso faz parte do jogo. Isso é normal. Estava muito aquecido, na verdade. Né? Você está falando da economia americana crescer ainda acima do potencial. Sim. Apesar dos números serem muito para baixo em manufaturas, mas você está falando de crescer. O potencial dos Estados Unidos é entre 1,5 e 7. Ninguém projeta menos de 2 para esse ano e para o ano que vem. Então, sabe, é muito mais um receio do que propriamente os dados estão nos dizendo isso. Né? Entendi. E aí, você acha, então, basicamente, se eu estivesse entendendo corretamente, que os fatores domésticos não são atrapalhados por esse cenário que é o seu cenário base e a história brasileira acaba prevalecendo, o case Brasil acaba prevalecendo nessa história? Sem dúvida. Não é por uma boa razão. É por uma razão ruim. Eu gosto, assim, uma maneira de colocar. É como se o mundo estivesse na superfície, cada país é um barquinho. O Brasil, ele está debaixo d'água. Ele está 20 metros abaixo d'água. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se vier um tsunami, o Brasil não vai nem sentir. Mas, se o Brasil não subir rápido, ele vai morrer asfixiado. Perfeito. Então, o que eu quero dizer com isso é, o Brasil depende muito mais do que ele está fazendo internamente do que o que acontece fora do Brasil. Até porque, dois pontos importantes. O Brasil é muito fechado, uma das economias mais fechadas do mundo, então é menos afetado por isso. E segundo, o balanço de pagamentos do Brasil é espetacular. Nós temos um superávit de 60, 70 bilhões de dólares por ano, o que tem permitido uma enorme desalavancagem externa brasileira. Então, não tem um canal, você fala, não, os ativos brasileiros podem sofrer por conta de uma relação com o mundo? Sim. O quanto isso vai se refletir na economia real, eu acho que muito pouco, porque a economia real já está muito devagar. Na prática, na verdade, ela está até acelerando, deve estar crescendo uma margem em torno de 2% ao ano. Em relação ao crescimento especificamente, ainda a gente vê muita gente dividida, né? Você vê o pessoal dizendo que assim, olha, é uma coisa mais estrutural, que a gente deve crescer muito pouco, a gente tem sucessivamente nos frustrado com o crescimento, então estamos esperando aí 2, talvez seja 1,5 e depois fica em torno disso, e você tem uma turma mais, Stuberger, por exemplo, se manifestando sucessivamente na ideia de que não, a gente está subestimando o quanto a gente vai acelerar, esse processo não vai ser tão gradual, de repente ele se torna não linear, e ele dá um salto e a gente vai ver uma grande aceleração. Qual dos times que você está? Só, a história é interessante, vamos falar da história recente, né? Quando esse governo foi eleito, em janeiro, as pessoas falaram, governo novo, popular, Congresso novo, renovação enorme, reforma da Previdência na bica aí, 30 dias, 60 dias está resolvida a fatura. Depois, em fevereiro, março, veio a realidade e disse que não era nada disso. Então, naquela época, as pessoas falaram, olha, com esse conjunto de informação, de perspectivas, a economia vai crescer 3%. Só que a realidade veio,
se chegou a pensar que o governo não ia aprovar nada lá por abril, maio. Sim. E daí as perspectivas foram lá para baixo. As expectativas, confiança, todas caíram muito. Né? Então o que se imaginava é o seguinte, depois da reforma da Previdência, o país vai decolar, passou-se a se achar que com uma boa reforma da Previdência não aconteceu nada. Tá errado, as duas coisas estão erradas. Sim. Porque é uma questão mais do diagnóstico. E qual é o problema da nossa economia? A gente está há anos, né? No ano 2000, nós achávamos que a questão macro, fiscal, já tinha sido resolvida. Sim. Mas como a gente adora ficar na mesma página, a gente lê, a gente via, puta, eu tô com saudade, e volta. E está em 2019 com o mesmo problema. Na verdade, é agravado, porque a dívida está enorme. O macro é um pressuposto para que a economia fique estável e ela possa crescer. Mas não é determinante. Principalmente num país que é necessário, mas não suficiente. Exatamente. Eu acho que o Brasil é um país socialista. Nós achamos que ele é capitalista. Porque tudo aqui é um caos para se fazer. Então, no final das contas, se você olhar os últimos 20 anos... Depois conta aquele caso do Inmetro que você contou para mim, que acho que é um símbolo interessante do quanto estão desburocratizando, desse choque de capitalismo, para usar o termo do Gustavo Franco aqui, mas que o Paulo Guedes também está à frente disso. Pode contar depois, eu te interrompi, porque eu achei é quase uma anedota, mas ela ilustra esse choque de capitalismo nesse país socialista que a gente vive. Então, a nossa história é uma história de, vamos ajudar as pessoas a consumir. Então vai lá, dá um dinheiro do FGTS, vai dando coisas desse tipo, achando que, então essa demanda vem, daí as empresas vendem mais, daí elas vão investir, vão produzir mais, que no final das contas é uma grande bobagem. Porque você tem que melhorar as condições das pessoas ofertarem esses produtos, de produzirem, de investir e por aí vai. Coisa que o Brasil sempre fez o contrário. Assim, a competição no Brasil ela é só uma grande teoria, um grande conceito, porque na maioria dos setores não se estabelece. Então é assim, eu sou igual a você, só que eu sou um pouquinho mais igual do que você, então você não consegue competir comigo. É assim que funciona no Brasil. O negócio do Inmetro que eu comentei é uma coisa nessa direção. Então, por exemplo, estava outro dia conversando com o Carlos da Costa, que é o secretário de Produtividade, Competitividade e Emprego, que é o responsável pelo Inmetro. E ele estava contando uns casos, por exemplo, uma máquina, eu não lembro qual é, acho que não sei se é teste, uma máquina, a Europa inteira usa a máquina. O Brasil não pode. Por quê? Porque tem uma dimensão, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, o mundo inteiro acha que a qualidade é boa, aqui não pode, porque tem uma vírgula esquerda que não deixa. É impressionante. E o que ele disse é o seguinte, olha, nós já limpamos 70% disso. Então primeiro era impossível, agora ainda tem 30% que atrapalha. Na questão tributária, né, é mais barato às vezes, você produz um produto aqui, você põe no seu caminhãozinho, você dá uma voltinha até Manaus, volta lá, vai dar uma olhada, né, Rio Amazonas e tal, volta para cá e vende aqui porque é mais barato. Sim. Não pode dar certo. Não tá. Tem alguma coisa então, essas coisas todas têm que ser limpas. E eu estou mais animado, por quê? Porque quando eu olho para esse governo, eles genuinamente acreditam numa visão liberal econômica. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o Estado não tem que participar da economia. Aliás, o mundo inteiro já... Sabe aquela história? As experiências do mundo mostraram que a gente não gosta de olhar as experiências que fizeram no mundo. Nenhuma empresa estatal no mundo funciona bem. Não tem como funcionar. E no Brasil, que é um país socialista, pior ainda. Então, ele não só é uma parte importante da economia de maneira muito improdutiva, como ele atrapalha o resto. E o que esse grupo, né, essa equipe econômica, o que eles têm na cabeça, e pela primeira vez é um consenso absoluto entre eles, porque mesmo na época do Fernando Henrique, na época que eu estava no governo, tinha lá Zé Serra com Pedro Malan, era uma confusão, Luiz Carlos Mendonça, era uma confusão, e o Fernando Henrique até gostava disso, né? Porque no final ele arbitrava e tal. Eu acho que ele fez um ótimo governo, tá? Mas aquele governo não foi genuinamente liberal como esse. Então, acredito o seguinte, o governo não pode ter estatais. Não é que ele precisa vender para fazer dinheiro e pagar dívida. Não, ele não pode ter. Então, eles vão vender o que dá. O governo não pode regular tanto assim
tem que limpar a regulação, deixar uma coisa mais simples. Nós não podemos ser um país tão fechado. Tá bom, não dá para viver de uma vez, até porque a carga tributária no Brasil é muito mais alta que o resto dos países emergentes. Então, se você abre, você pode quebrar as empresas. Sim. Mas você tem que fazer um processo nessa direção. Que é uma agenda, que é a agenda micro, que eu brinco que nunca chega. Porque se você está tão preocupado com o macro. E essa agenda micro é que vai fazer o país crescer. Mas tudo aqui é complicado. Então, por exemplo, infraestrutura. O pipeline de investimento em infraestrutura é de entre 600 e 800 bilhões de reais. Se a gente não investir, o país vai colapsar, porque ele não tem estrada, não tem nada, não tem energia, não pode crescer, não tem capacidade. Então isso tem que ser feito. Agora, qualquer um desses processos demora pelo menos 2 anos. Então o que a gente está vendo hoje, este ano, das coisas que estão saindo, são todas que na época do presidente Michel Temer. Deste governo, nós vamos ver final de 2020 e início de 2021. Por isso até, quer dizer, na nossa visão na Mauá, nós já melhoramos, o crescimento é muito baixo, mas é bem melhor do que estava vindo, que é na margem uns 2% ao ano. Ano que vem, provavelmente alguma coisa por aí um pouquinho mais, mas na medida em que essas coisas que demoram muito vão maturando, daí você vai ter mais investimento para valer e tem que ser via investimento, porque daí é um crescimento mais sustentável. Então, pode ser que em 2021 você esteja falando de 3% a 3,5% de crescimento. Legal. Que porque a nossa história, os últimos 10 anos foi 0,5% em maravilhoso. E juro, qual que é a cabeça lá da Mauá para a Selic? Então, o juro tem algumas questões. Né? Tem uma questão que é a questão local. O Brasil tem um histórico de um juro absurdo. Ninguém sabe explicar muito bem. Você que esteve lá como diretor do BC, tem uma visão no BC? Por que o juro no Brasil é tão alto? Ou é um puzzle que ninguém consegue resolver direito? A verdade é que ninguém sabia bem por quê. O que você sabia é o seguinte, se você baixasse a partir de a inflação não tinha o que fazer. Então, isso tem a ver com questões estruturais, tem a ver com uma certa... Não tem inércia de inflação, tem inércia de você ter juro alto. Perfeito. Então, você tem uma série de coisas que você não... No final, ninguém sabe explicar muito bem. Sim. Agora, o que as pessoas notam ou notaram é que no mundo, alguns países passaram por coisas semelhantes e, de repente, teve um momento em que eles passaram a ter um juro mais normal. Tem algumas características para que isso aconteça. O Brasil passou exatamente por isso há um ano atrás. O que quer dizer isso? É que, muito provavelmente, a nossa taxa de juros será muito menor do que foi a sua história. Para colocar em números, você falava com qualquer economista, ele ia te falar entre 4,5% e 5% o juro real de equilíbrio, o estrutural. Hoje, a discussão é se é 3, 3,5%, 2,5%. Eu tenderia a achar que está mais para 2,5% do que para mais do que isso, mas é uma coisa que a gente vai ver ao longo do tempo e depende dessas reformas estruturais passarem, né? Mas assim, sem dúvida a gente mudou de patamar em termos de taxa de juros. E isso tem um efeito colateral que é os negócios no Brasil sempre foram, eles nunca foram rentáveis se você tivesse que tomar dinheiro localmente. Você precisava de dinheiro subsidiado, dinheiro fora, porque é sempre muito caro. Com esse juro mais baixo, você tem um contingente de negócios que passaram a ser viáveis. Opa, você está falando de uma economia que é mais produtiva. Perfeito. Então, é um processo que está acontecendo com o lado negativo. Você tem como a gente não está crescendo bem, isso é ruim. Mas tem um outro lado, que é o lado que você fica com uma ociosidade mais alta durante mais tempo. Então, você acaba se acostumando com esse novo padrão de taxa de juros mais baixo. Então, assim, até onde a vista alcança, o juro vai ficar muito baixo. E quando ele voltar para o neutro, você está falando de alguma coisa em torno de 8%. Que, vamos lembrar que alguns anos atrás era um sonho. Sonho inalcançável. Há 2 anos atrás, você falasse que ia para 8%, ninguém acreditava. Exatamente. Agora, o mercado está falando em 4,5%. E é bem provável. Né? O número de vocês lá é esse? 4,5%? Legal. Luiz, conta pra gente como isso se traduz um pouco
nos fundos da Mauá, como que vocês estão pensando lá, o que vocês são mais otimistas, menos otimistas? Você também contou para mim essa história de que não só os fundos, mas a própria Mauá como empresa está nesse momento, né? Eu tive lá recentemente, fiquei muito bem impressionado, não só pela gestão dos fundos, mas como de fato é uma gestora, uma empresa, né? Porque hoje eu vejo, tenho vários amigos gestores e os gestores brasileiros, na média, são brilhantes, até acho, mas assim, não são empresários, né? Uma gestora, às vezes, é o cara, a secretária dele, 3 amigos ali, bons analistas, e não, a Mauá é uma empresa, de fato, né? E que inclusive, surge mais com sua visão macro e vem montando um time de ações muito brilhante lá com o Renato Ometo. Até fiquei, se puder depois falar sobre tudo isso, porque falar um pouco sobre isso. Eu mesmo fiquei muito bem impressionado, então, se puder contar essa história pra gente. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante e importante que está acontecendo. No final são 2 coisas, e vocês da Empírico são um exemplo disso. Tá? Como o juro no Brasil sempre foi muito alto, o rentista, que é aquele que não corre risco, ele sempre teve muito na sua zona de conforto. Né? A taxa de conforto de todos os rentistas sempre foi muito alta. Então, por que ele ia correr risco? Eu lembro uma vez um caos, né? Eu fui para BH, eu tive uma palestra no almoço, e eu fui visitar um cliente que era um grande laboratório, um cara super interessante e tal, e o nosso fundo estava indo bem. Eu cheguei lá, como vai o senhor? Um cara super assim, simpático e tal. Não, então, eu estou aqui te visitando, porque eu vim aqui para BH e tal. Tá bom. Eu fiquei muito honrado e tal, mas vou ter que sacar do senhor. Eu falei, como assim você vai sacar? Não veio mais, né? Eu falei, pô, a gente está indo tão bem. Ele falou, olha, vou dizer uma coisa para o senhor. O Banco Central me paga 19,25%. Eu não sei o que o senhor faz. Por que eu vou correr isso? E o pior é que você fica pensando, ele tem razão. Está coberto de razão, né? Ele vai fazer por quê? Eu sei lá, esse cara é um maluco? Eu não sei o que você faz. Bom, essa é a nossa história. O resultado disso é que a indústria de fundos, que é uma indústria de 5 trilhões, que é uma indústria grande de investimentos de pessoas físicas, pessoas jurídicas locais, fundos de pensão, seguradoras, etc., ela ficou viciada, não é nem viciada, porque... anestesiada quase. Para que eu vou correr risco? Eu pago o meu autorial, está tudo certo. Isso mudou. E mudou por uma boa razão. O juro de equilíbrio é mais baixo. Não é nada mais do que acontece no mundo. Sim. Quer dizer, o Brasil, que era uma ilha da fantasia do rentista, inclusive, só para relembrar, uma série de instrumentos que não pagavam nem imposto. Sim. É uma piada. Uma piada. Não tem nada pior do que isso. Nada pior. Isso tudo mudou. O que está provocando isso? Está provocando uma mudança enorme, estrutural nos portfólios. Para dar uma ideia dessa indústria, menos de 20% dos produtos tem uma volatilidade superior a 3%, que é nada no mundo. Lá fora, menos de 10% é nada. Aqui, 5%, 6% já é um fundo agressivo. Sim. Mas por quê? De novo, essa droga que é o juro real muito alto, que mudou de patamar. Então, o que nós estamos vendo é um processo, e a gente está só começando, é um processo gradual de as pessoas terem que correr mais risco para ter alguma rentabilidade. Hoje, se você fizer uma aplicação no fundo DI, desconta a inflação e é zero. Você tem 0 de renda real. Há alguns anos atrás, 5% ao ano. Sim. Então, isso está provocando uma mudança estrutural muito grande. Aliado a isso, e acho que tem a ver também com tecnologia, mas com um monte de coisas, tem empíricos, várias plataformas. A XP o que fez foi O que vocês estão fazendo? Vocês estão tirando da prisão ou da... os investidores. Porque eu tinha conta num banco, eu só podia investir naqueles produtos que eram caríssimos, eram do banco. Sim. Hoje em dia, eu posso investir em qualquer produto a um preço competitivo, como se eu fosse um grande investidor, e eu tenho empíricos e outros que me dão informação. Eu resolvo em um clique no celular. E eu começo a entender um pouco melhor. Então, assim, nós estamos num processo de verdade de empoderamento do consumidor. E se você olhar toda essa mudança tecnológica, o que ela tem feito é exatamente isso. Um país perna de pau como o Brasil, fechado do jeito que ele foi, meio socialista, era sempre o contrário.
Né? Então, esse processo estrutural está acontecendo por esse não incentivo mais à renda muito alta sem risco. E segundo, porque as pessoas estão ficando diante de o que é um bom investimento, como é que é, quais são os riscos que ela deve fazer, etc. Então, está tendo essa mudança de portfólio. Por que isso é muito importante para a Mauá? Né? Bom, nós somos realmente uma instituição. Não é um grupo de amigos, é uma empresa independente, mas totalmente formalizada, é um partnership de fato. Eu sou o maior acionista, mas eu tenho uma fração do que as pessoas acham que eu tenho na empresa, porque é de verdade um partnership. Lá não é o percentual de ações que define o voto, e sim a pessoa. E o que nós temos lá? Nós somos uma empresa que procura ter produtos que agreguem valor, ou seja, produtos que não sejam de rentista, que é exatamente o processo que a gente está vivendo finalmente. Né? Então nós temos lá os fundos multimercado, né, que são os fundos macro, fundos de ações, fundos imobiliários, e estamos começando agora uma área de fundos de crédito também. No caso dos multimercados, enfim, desde 2005, quando a empresa nasceu, a gente estão conosco. Nós chegamos a ter fundos de ações também, mas na época da Dilma, você quer perder um amigo e falar para o cara comprar um fundo de ações, e daí a gente fechou essa área e nós voltamos 2 anos atrás, e o nosso fundo está simplesmente espetacular. Esse ano está mais que, acho que 17% acima do Bovespa, em 2 anos está mais de 30% acima do Bovespa. Realmente está indo muito bem. A gente investiu muito. Sim, a gente esteve com o gestor, fez uma diligência, realmente ficamos muito bem impressionados. Vocês estão de parabéns. Porque o que nós achamos assim, o jogo mudou para ser uma coisa mais de verdade. Então, empresas que fazem um trabalho de verdade, a gente não é melhor que ninguém. A gente só faz direito. Então, empresas que têm esse tipo de postura, a coisa muda de figura. Então, assim, a gente está muito animado. A gente acha que ativos que traem valor agregado vão ser os ativos que vão ter mais valor daqui para frente. E é nisso que a gente investe. Legal. Conta um pouquinho das posições, o que você puder abrir para a gente, tanto no multi quanto em ações, só para o pessoal aqui, a maior parte é investidor e sempre está interessado em pessoas brilhantes como você, onde vocês estão investindo, e que pode ser também um direcionamento para as pessoas, o que você puder abrir de uma forma primeiro, mais uma sistêmica. Coisa assim, mais ampla, que eu acho que talvez seja mais interessante, que é o seguinte: de novo, com esse juro real muito alto e um país muito volátil que cresce pouco, ativos financeiros sempre foram muito mais valorizados do que ativos ligados à economia real. Então você tinha uma diferença relativa de preço. Isso está mudando. Isso quer dizer que ações, imóveis, coisas ligadas à infraestrutura, que são projetos de longo prazo, vão ganhar muito mais valor do que NTN, que é um papel pré-fixado e coisas desse tipo. Né? Os prêmios nesses papéis já se reduziram muito. E isso eu não estou falando de um país que cresce 3, 4. Estou falando de um país que cresce 2. Então, quando as pessoas falam, putz, mas a Bolsa está 103, 104, que agora caiu um pouco por conta do lado de fora, mas chegou a 105 mil pontos, nem começou. Mas nem começou de novo. Vamos relembrar. Vamos pensar por um minuto que eu estou certo. Que 100% dos negócios que dependiam de dinheiro local não eram viáveis. Digamos que seja só 50%. É outro país. É outro país. É outra história. Então, o primeiro ponto é esse. Que, assim, coisas ligadas à economia real vão ganhar valor. Eu brinco que o Brasil é candidato à bolha. Não que esteja na bolha, mas é porque ela está muito longe, muito longe. É que a gente não está acostumado. 10 anos de só dar problema, só dar coisa errada. Segundo ponto, nós temos uma preocupação enorme com a questão de tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, ela sempre existiu, né? Então, sei lá, antes as pessoas andavam em carruagem a cavalo, depois o carro, energia elétrica nas fábricas. Só que esses processos eram um processo que demoravam 30 anos para permear toda... Por exemplo, a indústria, quando ela passou a ter energia elétrica, foram 30 anos até isso ter instalado mesmo e ter relevância na indústria. Só que hoje, a questão da tecnologia, em 2 anos já permeou todo mundo.
E muitas vezes você acha que seu competidor é um cara do seu lado que você está vendo, e na verdade seu competidor é alguém que você não está vendo. Você olha o setor de pagamento, tem 1 milhão de exemplos aí. Então, qual é a nossa preocupação? Primeiro, enquanto empresa, tá? Nós criamos, eu brinco, porque é verdade, eu fui naquele Singularity University há 4 anos, foi o lugar que eu saí mais apavorado da minha vida. Sim. Como eu não sou idiota, eu cheguei em São Paulo, apavorei meus sócios. Levou todo mundo. Todo mundo ficou apavorado. Daí, bom, você faz nada ou você faz alguma coisa. Daí a gente começou a estudar, criamos um lab, que já tem quase 2 anos, que já mudou muito a nossa empresa. E temos uma batalha enorme para gerar incentivos que as pessoas tenham um mindset de inovação, mindset de experimentação, que é um pouco a maneira que, por exemplo, as novas empresas todas operam. E as empresas mais tradicionais não sabem operar dessa forma. É difícil. Então a gente está numa batalha contínua nessa direção. Isso na Mauá. É um trabalho muito sério nisso. Quando a gente olha no que a gente investe, por exemplo, em empresas, a gente vai entender tecnologia na área de healthcare, na área bancária a gente entende porque é um pouco o nosso ramo, mas qual a sua visão para isso? Desculpa te interromper, porque assim, tem uma dicotomia para mim aqui que para mim não é claro, né? Você tem toda a ameaça das fintechs, de um lado, então para mim pode ter de um lado tem bons argumentos para você shortear banco, porque as fintechs vão atacar esses caras de todos os lados, os spreads no mundo todos caindo, toda a margem financeira, você viu a Schwab agora zerando taxa de corretagem, todas essas taxas vão ser exprimidas provavelmente. E por outro lado, você pode ter um outro argumento e falar assim, olha, esse negócio está meio barato, a gente ainda vem um ciclo de crédito, esses caras são muito grandes, a qualquer momento ele pode tomar essas fintechs para dentro, como o Itaú fez com a XP, então pode ter também argumento para ser um grande buy. Tá. Qual a visão da Mauá? Vamos falar disso especificamente. Bom, os bancos estão ferrados. Ferrados. Alguns vão desaparecer, outros vão virar um queijo suíço. É só essa diferença. O melhor vira um queijo suíço, vários outros vão desaparecer. Os bancos, principalmente no Brasil, eles não vivem de crédito. Se você olha a conta, eles não ganham dinheiro com crédito. Não é um negócio rentável. Provavelmente vai passar a ser, mas ele não tem sido, não é um negócio rentável. Aonde os bancos ganham dinheiro é em serviços. Você entrou na agência, você está pagando. Qualquer coisa você está pagando. Para um serviço de 5ª categoria. O que está acontecendo é que em várias áreas diferentes, as fintechs estão pegando esses EBITDAs, né, esses resultados, essas receitas de serviços, e estão oferecendo, às vezes, por zero, como aconteceu com a Charles. A XP tem sido de vanguarda nisso aqui no Brasil também, corretagem, coisas desse tipo. E essas instituições, esses grandes bancos, eles não têm como se defender, porque eles estão hoje numa posição pior do que as fintechs. Por quê? Legado. Eu brinco, por causa do legado, eu brinco que você quer mudar o sistema, custa 1 bilhão em um ano, pelo menos. Uma fintech custa 30 mil e 3 meses para fazer a mesma coisa. Por que não acontecia antes? Porque sem a tecnologia que existe hoje, você não conseguia escalar. Hoje o problema é que você tem, por exemplo, o Open Bank demais. Todo mundo, não, um Open Bankzinho aqui é um negócio legal. Claro que não vai dar certo. Mas vão ter 2, 3 caras. Que vão dar certo desses 60 que estão aí. Exatamente. Que faz parte desse processo. Sim, claro, é tentativa e erro. Né? Então, assim, na questão dos bancos, assim, eu não tenho a menor dúvida do que vai acontecer com os bancos. Mas eles ainda fazem muito lucro. E o lucro dos bancos brasileiros é comparado com qualquer país do mundo, é muito alto. Então, quando você desconta esse fluxo de caixa, não quer dizer que os bancos estejam caros, não. Tem casos que sim, tem casos que não. Mas, por exemplo, você tem vamos dizer, bancos que ganham mais ou menos a mesma coisa. Alguns vão conseguir espichar essa história muito mais, porque eles estão menos defasados. Eles conseguem se defender melhor. Outros podem morrer muito mais rápido. Então, um com relação ao outro tem mais valor. Tem alguns bancos que em algumas áreas vão de fato conseguir se adaptar. Eu duvido que na maioria delas consiga, tá? De novo, eu não acho que os bancos vão desaparecer, eu só acho que eles serão bichos completamente diferentes, provavelmente menores no futuro. E com outros níveis de rentabilidade, provavelmente. Provavelmente sim. Esses ROIs de 20 vão convergir porque nos Estados Unidos aí 12, 14. Provavelmente sim.
Agora, eles vão fazer menos negócios, eles vão estar menos inseridos em tudo que a gente faz. Por exemplo, você pega o setor de pagamentos, né? É uma loucura. Sim. Os passos da cadeia, ele é tudo pó. Vai ser a conta corrente para o produto direto, acabou, que foi o que a China fez. É que a China, até por uma razão histórica e até defasada, tem uma série de questões, eles comeram todo o processo. Eles nem passaram pelo cartão de crédito. Perfeito. Bom, vou ver. Mas só voltando, claro, fica à vontade. Que eu não respondi. Então, é porque eu te interrompi também, você não poderia imagina, o segundo layer de preocupação nossa é o seguinte: a gente não tem a pretensão de entender de tecnologia nos maiores valores do setor, pelo contrário. Mas a nossa preocupação é se o empresário, se o CEO, se os diretores da empresa estão muito preocupados. Perfeito. Porque se eles não tiverem... Vou dar um exemplo. Tem um amigo que ele é dos caras mais ligados ao negócio de inovação e tal. E o negócio dele sempre foi, ele trabalha numa consultoria, falar com CEOs de empresas para movê-los no estilo de inovação e tal. Olha que interessante. Ele falou assim, de cada 10 CEOs que eu falo, os 10 acham que o que eu estou trazendo para eles tem sentido. Só que 9 dizem que não tem espaço na agenda corporativa. É complicado. Platonicamente, todo mundo quer fazer. Só que... E que envolve essa decisão é muito difícil, porque eu vivo aqui também como empresário e CEO, né? Porque ela implica, você não gera resultado imediato, né? Então, você mergulha o resultado primeiro para depois ele empurrar lá na frente. Um CEO que normalmente tem problema de stock option de 2, 3 anos, o incentivo dele está torto. Completamente. Porque o ponto é eu falo isso muito na Mauá. Uma coisa é certa, isso aqui não tem conversa. Se você ficar 100% envolvido com o dia a dia, você vai morrer. Sim. Por quê? Porque você não está vendo o que está acontecendo na sua frente. Sim. Se você tiver uma parte do seu dia preocupado com isso, não quer dizer que você não vai morrer. Isso vale também para investimento. E principalmente no mercado financeiro, as pessoas não estão acostumadas a investir. Tem que investir. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo, que foi nosso sócio, e ele é sócio de uma grande gestora, e foi num evento... Não vamos falar o nome dele, o presidente do Banco Central. Não. E foi muito engraçado, porque ele foi, assim, muito... batendo um bom papo, eu perguntei, vem cá, fulano, para não falar o nome, o que você acha do seu produto principal, daquele que você se dedica 100%, daqui a 5 anos? Você acha que ele vai ser o melhor produto? Nem a pau, acho que vai ser um lixo. O que você está fazendo com isso? Nada. Como assim? Eu nem acho, sei lá, não sei se ele tem razão, mas se você acha que o que você faz em 5 anos vai virar pó, você não deveria continuar fazendo a mesma coisa. Claro. Pelo menos você deveria tentar outras alternativas ao que você está fazendo. Entendeu? Então, esse mindset é que pouca gente tem. E que, por isso, muita gente vai sofrer. Sim. Né? E o que nós, na Mauá, estamos tentando ter esse mindset. Eu tô dizendo, e não é fácil. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que a gente vai conseguir, mas a gente vai brigar. Né? Teve, há um tempo atrás, porque essa história de ter um lab dentro da empresa, muita gente, putz, por que vocês têm? Como é que funciona? E daí era um cliente, ele falou, mas esse lab, eu não sei o que. A gente investe com vocês porque vocês são bacanas, vocês fazem o trabalho direito, não sei o quê, não sei o quê. O que quer dizer esse lab? Eu falei, olha, provavelmente hoje nada. Vamos ver daqui a 3 anos. Porque ele está permeando tudo que a gente faz. Desde modelagem de ativos, modelagem de risco, processos, a maneira que você interage com... É um todo. Então, de novo, nesse sentido, é como uma reforma micro. Você vai mexendo um monte de coisas, você não sabe qual é o impacto final, mas você só sabe que é enorme. E ele é acumulativo. Né? Perfeito. Então, enfim, então, no final, com relação a ações, empresas, etc., aqueles que mais estiverem preocupados são aqueles que mais têm chance de não sofrer. Ou que vão conseguir estender mais a sua vida antes de ter uma disruptura em cima do seu negócio. Sim. Bom, mas então, para fechar essa parte de alocação, pelo que eu estou entendendo, construtivos com bolsa,
ativos reais de uma maneira geral. Né? Ativos que são menos dependentes de juros e coisas desse tipo. Tem todo um capítulo que nem começou, que é o negócio de infraestrutura, que é gigantesco, mas ele nem começou. Então vai ter muito ativo interessante. Uma coisa que está acontecendo, graças a Deus, com toda a razão, o governo está vendendo tudo que ele pode vender. O que pode, ele está vendendo. Tem coisas que demora, é complicado, mas tudo que ele pode, eles estão vendendo. Então isso tem trazido bons ativos para o sistema. Porque você olha, independente do fluxo de estrangeiros comprando no Brasil, essa migração tem sido muito forte para fundos de ações, para fundos imobiliários. E tem razão. Ou seja, não está nada caro, pelo contrário, a gente está no início de um processo, uma mudança relativa de preços. E se o Brasil conseguir realmente imprimir essa agenda aí, micro, a gente vai surpreender, só não vai ser rápido. Perfeito. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui também. O Ronaldo pergunta, Luiz, o que você acha de um investidor ter 50% em ações brasileiras no cenário atual? Eu não acho nada demais, porque eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil de que mais do que 20% de ações, isso é um doido. Sendo que na média nos Estados Unidos é 50%. Sim. Agora, para você tem que ter estômago. E quando eu falo estômago, é o seguinte, eu tenho que ter um horizonte de 2 a 3 anos, pelo menos, senão eu não deveria ter. E eu tenho que me acostumar a um mês perder, eu olho todo o meu portfólio, perdi 5%. Faz parte. Se eu estou preparado para isso, muito provavelmente esses 50% que eu tenho em ações serão muito saudáveis. Agora, se eu não estiver preparado para isso, eu vou sofrer para a bolsa. Vai ser destruidor, né? É o que o Buffett fala, talvez, né? Se você não estiver preparado para ver suas ações caindo 50%, não as compre. Não né? Então, assim, se você aguenta vê-las caindo 50% e fica de boa, acho que beleza. O Eduardo, bom dia. Quais os setores favoritos na bolsa nesse momento? A preferência vai para growth, quality, dividend. Obrigado e parabéns pelo trabalho. O que você vê sobre isso, Luiz? Nós gostamos de coisas relacionadas a todo esse tema de infraestrutura. Tá? Então, empresas que, de alguma maneira, se esse processo acontecer, elas vão se beneficiar ou vão entrar e vão mudar de patamar. Nós gostamos muito dessas empresas. Gostamos de empresas, por exemplo, vou dar o exemplo de uma empresa, Magazine Luiza. Eles não só estão no varejo, como eles foram de absoluta vanguarda, mudaram completamente como se faz varejo no Brasil. Está todo mundo correndo atrás. Sim. Daí até recentemente a gente comprar via varejo, porque ele está tão barato. Então, coisas relacionadas à economia local, para nós fazem muito sentido. Dividendo, assim, a empresa tem que pagar dividendo. Assim, nós gostamos de comprar bons negócios. O dividendo é só uma consequência do negócio. Entendeu? Claro que todo mundo quer comprar empresas boas e que paguem bons dividendos. Né? Mas o negócio precisa ser muito bom. Né? Hoje eu posso dizer do business que eu acho espetacular, que é o business da B3. Eu não podia falar porque era do conselho até outro dia, mas assim, é impressionante. Claro que eles têm, é tão bom que eles têm que cuidar muito. Sim. Mas assim, é impressionante. Não está barato, pô. É impressionante. Qualquer melhora estrutural do Brasil é na veia, é alavancado, sem ter o risco de ser uma empresa alavancada. Sim. É alavancado do ponto de vista que as receitas crescem muito rapidamente. Né? E nesse sentido, alguns bancos fazem sentido ter também, mesmo sabendo o que eu acabei de falar. Claro, você tem que olhar aqueles que são mais resilientes e aqueles que estão correndo mais atrás. Mas aí você acha grande ou esse você está nessa onda do Inter? Não. O bancão. Legal. Aqui a gente gosta do BTG também. Caio, para Felipe e Luiz, tenho 10% da minha carteira em S&P via IVVB11, com diversificação internacional. O que vocês acham dessa posição? O que você acha? Sim, tem uma diversificação em ações fora do Brasil, eu acho que tem sentido. A gente está passando agora por talvez um realinhamento de preço de ativos. Né? Mas tem uma questão que é interessante, que tem a ver também com a tecnologia, que é, muito provavelmente, a inflação ela vai
e é um crescente, vai ter uma pressão desinflacionária muito grande, porque os serviços eles estão vindo com uma carga tecnológica muito maior, então eles estão ficando mais disponíveis e mais baratos. Então, você olha a média de preços, serviços são 70%, 80% dos preços. Eles até agora foram pouco afetados, ou não sistemicamente afetados. E o que acontece é que eles estão ficando cada vez mais. Você vê todos esses Uber, Airbnb, mas isso é só o começo. Na China tem um hospital virtual que atende a 200 milhões de pessoas. Pensa, é que no Brasil não pode, né? Tem que ser físico, não pode e tal. Lá atende a 200 milhões de pessoas, atende a um Brasil, mas essas coisas vão acontecer. Com isso, a taxa de juros no mundo também não vai precisar ser muito alta. Você tem essa pressão para baixo da inflação, você tem uma pressão menor de taxa de juros. E a demografia reforçando isso também. A demografia reforçando. E também por conta da tecnologia, para o mesmo dinheiro investido, você consegue muito fazer mais coisa. Fazer mais coisas. Então, o dinheiro também, em vez de ser escasso, ele passou a ser muito mais abundante. Independente se o mundo está líquido ou não está líquido, uma coisa mais estrutural. Tudo isso somado, o prêmio de risco das ações deveria reduzir. Só que os analistas, mesmo nos Estados Unidos, eles ainda colocam o prêmio de risco como se o juro tivesse voltado para 4, 5. Então ainda tem um espaço, mesmo com menor crescimento, dessa reprecificação, digamos. Então, eu não acho que ter S&P seja uma coisa ruim, embora pode ser que agora dê um pouco de dor de cabeça. Vou dar o meu ponto de vista também, só porque ele perguntou para mim, concordo com tudo. Negócio de diversificação, a gente insiste muito em ter proteções também no portfólio. A gente está bem pesado em bolsa agora, e juro longo, então a gente gosta de ter proteção. Então, acho que você tem que fugir desse viés local, né? A gente tem essa questão meio narcísica, egocêntrica, sei lá, de achar que todas as oportunidades do mundo estão no país que a gente nasceu, né? O que obviamente não é verdade. Deve ser mentira. Então tem que ir para fora, né? Se livrar desse home bias. Aí acho que alguma coisa, pelo menos 10, 15%, eu acho que você tem razão. Agora, só tomar cuidado se você está vendo a sua posição em S&P no que a gente chama de proteção, né? A gente gosta de ter ouro e dólar agora para proteger essas nossas posições. E nesse momento você está em dólar, se você está em S&P, você está em dólar, mas ao mesmo tempo você está num ativo de risco, né? Então tem uma dupla questão aqui, que você está, de certo modo, correlacionado negativamente aos ativos de risco brasileiros, porque você está em dólar, mas você está positivamente correlacionado, porque a correlação Ibovespa-S&P ela é positiva. Então, saiba só o que você está fazendo, né? É uma posição que eu acho interessante do ponto de vista da diversificação, mas não é uma posição de proteção clássica, como a gente fala aqui. E também acho que tem que ter, mas no relativo, se fosse para trazer um prognóstico, eu acho que Ibovespa anda mais do que o S&P, né? Essa seria a minha cabeça, né? Bom, o Fernando pergunta, atualmente estão na moda fundos long biased. Poderiam perguntar ao Figueiredo qual a opinião dele sobre esse tipo de fundo? Eu gosto, nosso fundo é long bias. Assim, como os long bias que nós estamos falando são fundos que estão muito perto de estar 100% comprado em ações, então não é tão diferente. A vantagem é que, dependendo de como é o perfil, né, do próprio fundo, no nosso caso, nós temos shorts, mas porque a gente acredita que são ações de empresas que vão cair. Não é proteção. Então a gente quer gerar alfa, gerar valor nas que a gente está comprado, a gente quer gerar valor nas que a gente está vendido. Deus é pai, nos últimos 2 anos isso aconteceu de fato. Ou seja, nós conseguimos fazer o que a gente se propôs a fazer. Então, assim, eu gosto. Tem uma questão que é o seguinte, o long bias ele é um pouco mais flexível do que o long only. Então você acaba tendo um pouquinho mais não vou dizer de proteção, mas toda vez que você está num instrumento flexível e quem está usando essa flexibilidade é um cara do ramo, tá estruturado, olhando o risco, fazendo o seu dever de casa, isso acaba te ajudando ou minimizando os piores momentos, maximizando os melhores momentos e por aí vai. Que não é uma regra, às vezes você erra, né? Claro. Nós mesmos, assim, o nosso fundo macro, a história do nosso fundo macro é muito boa. Agora, ano passado foi um ano difícil. Nós tínhamos tido 3 anos espetaculares, ano passado foi ruim, esse ano não começamos tão bem, faz 5 meses que o fundo está indo muito bem. Né? Faz parte.
Você precisa fazer o dever de casa, a gente até teve essa conversa e eu te disse, e eu repito, acho que ano passado foi muito difícil para os fundos macro por aquela questão. Até setembro estava todo mundo ali naquele call de que a abertura de juros lá fora, esse juro vai para 5%, e de repente o negócio virou para recessão global. A gente teve o quarto trimestre para as bolsas americanas, foi o pior desde 1930. Então, assim, um terror, né? Então, acho que você tá livre dessa e erros acontecem. Eu também gosto do long bias. Eu só fico, às vezes, com uma pequena ressalva, que dá flexibilidade, acho ótimo também, mas às vezes você dá ao gestor também um poder de fogo para que ele se transforme num hedge fund. Não, daí então, por isso que eu falei. O long bias, ele tem uma flexibilidade, mas você tem que falar, deixa eu ver se esse cara está usando do jeito que eu gosto. Exatamente, porque às vezes... Se ele mudar para outro mandato, é outra história. Exatamente, porque às vezes você pensa assim, eu tenho aqui o meu portfólio, né, eu, Felipe. Então, eu decidi, eu sou um cara de bolsa, eu gosto de bolsa, estou otimista com bolsa, eu vou lá separar 40% da minha grana para um fundo de ação. E aí você dá para o fundo de ação e você vê o cara brincando de câmbio juro, brincando de fazer... Não, mas esse é meu dinheiro com ações. Eu estou topando que se a bolsa cair. Tem, às vezes, um conflito do gestor que tem a cabeça dele, mas assim, cara, eu pus minha grana, eu quero estar em ações. Eu admito qualquer erro que você vai cometer em ações. Fora dele... Eu acho que tem 100% de razão. O que nós, na maior, a gente faz assim, a gente não mistura mandato. Se o nosso cliente resolveu comprar ações, ele tem que ter ações. Agora, se a gente tem uma visão, por exemplo, que o mercado vai sofrer muito, ou determinada ação vai sofrer muito, a gente vai usar essa flexibilidade. Mas sabendo que, se a gente tiver muito poucas ações e a gente tiver errado, a gente prejudica o nosso cliente. Porque é isso que ele quer. Isso. Você tem que ser fiel ao mandato. Exatamente. Pessoal, preciso encerrar, a gente está há 1 hora aqui. Pô, muito obrigado, foi um prazer ter essa aula, Luiz. Assim, a casa é sua aqui, quando você quiser. Pô, vale a pena dar uma conferida lá nos fundos da Mauá, uma baita gestora, uma baita empresa, né? Mais do que isso, são poucas as gestoras que se transformaram em empresas, né? Assim, acho que a Verde, SPX, JGP, Mauá, Gávea, mas assim, acho que conta em 2 mãos quem virou de fato empresa. Isso é realmente um grande desafio. Muito obrigado, aprender com você foi um prazer. E espero que vocês tenham aproveitado também. Obrigado à sua audiência, sei lá se eu posso falar isso. Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado.